Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Credcast, o seu podcast de esteira de crédito e assuntos relacionados ao mercado de crédito digital. Nessa segunda temporada, estamos convidando aqui as pessoas que nutrem, que fazem esse mercado de crédito, empreendedores e empresas de originação, tecnologia e outros serviços relacionados ao mercado de crédito. Essa temporada está fenomenal, então não perca. Se inscreva aí nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify e compartilhe com outros empreendedores e mais pessoas, assim como nós, apaixonadas pelo mercado de crédito também. E para começar a segunda temporada do Credcast, hoje eu estou com um convidado muito especial, uma pessoa que a gente admira muito, acompanhou a jornada e ainda acompanha. Queria que vocês recebessem aí, conhecessem o Nasser, fundador da Juros Baixos e de outras plataformas de crédito. Nasser, seja muito bem-vindo ao Credcast. Por favor, se apresenta para o pessoal. Marcos, muito obrigado pela oportunidade. Queria dizer que a admiração aqui é mútua. Acompanhei sua jornada aí na Easy. Para quem não sabe, aqui a Juros Baixos e a Easy competiram, né? Mas na competição a gente também achou muita cooperação ao longo do caminho. Sim. Então, para mim é um prazer estar aqui. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei a empreender muito jovem, tive a oportunidade de empreender logo no penúltimo ano de faculdade, então com 21 anos eu comecei a empreender, trouxe uma empresa da Holanda para o Brasil, a Transcrito Já, comecei empreendendo no mercado de transcrição de áudio, que hoje é super simples, né? ChatGPT faz de uma hora para outra, mas lá atrás não era assim, né? Em 2013 não era assim, a gente tinha um grupo de transcritores com pedal no pé, parava para transcrever. Já era plataforma, então a gente pegava os áudios, passava para esse pool de transcritores, pegava a transcrição, passava para um pool de revisores e aí passava para o cliente. Então, eu mais 2 sócios, o Arthur e o Renan, a gente trouxe essa empresa holandesa High2Tipt para o Brasil. Repete? High2Tipt, que virou Transcrito Já aqui. E esse foi o começo da carreira empreendedora. Eu estava trabalhando na Merrill Lynch no final da faculdade, de manhã, e fazia o financeiro da empresa à noite. Foi um momento aí bem complicado. Para os empreendedores que estão pensando em começar, nunca é fácil você sair de um emprego. Se for no mundo de fintechs, então de crédito, provavelmente você está em algum banco. Então exige bastante apoio da família e coragem. Eu tive muito apoio da minha família, meu pai me apoiou muito. Voltei para casa dos meus pais, né? Já estava fora, tive que voltar para economizar grana e começar a empreender. E a Transcrito Já, na Transcrito Já foi um grande, falando um pouco de originação aqui, né? Puxando o fio da meada, foi quando a gente aprendeu a criar canais de aquisição de clientes. Eu e meus sócios aprendemos muito sobre posicionamento de site no Google, os 3 pilares do SEO, a parte técnica, a parte de produção de conteúdo, a parte de aumentar a autoridade de domínio, a questão de ads também. E quando a gente vendeu a Transcrito Já, junto com um grupo holandês, a gente se viu, poxa, fizemos uma saída, e agora? Qual que é o nosso próximo passo? Então, fundamos uma agência de marketing digital, e aí dentro da agência de marketing digital, a gente começou a criar umas outras empresas nesses mercados que a gente queria atuar. Um deles foi a Cidadania Já, que o Renan depois saiu para tocar só ela. Outra empresa que surgiu nessa empresa de marketing digital foi a Juros Baixos, a gente vai falar mais dela aqui. A Prex, na verdade, precatórios já antes, né? A Prex é a segunda no mercado de precatórios. E a Apostos Artesianos Já, que eu também tive a felicidade de fazer uma saída. E hoje eu estou muito focado aqui no mercado de crédito, com a Juros Baixos, crédito pessoal, e na antecipação de precatórios com a Prex. Explica pra gente aí, então, o que a Juros Baixos faz. A Juros Baixos é um grande facilitador do mercado de crédito digital. A gente se posiciona como um marketplace. Então, de um lado, nós temos diversas financeiras, bancos e fintechs plugados, e de outro, nós temos as pessoas tomadoras de crédito que vêm buscando pelo melhor crédito, e aí a gente trabalha com todos os créditos pessoa física, 100% dos tipos de crédito pessoa física, nada de pessoa jurídica por enquanto, e a gente também tem agora a nossa vertical B2B, onde a gente proporciona a nossa infraestrutura de marketplace de crédito para que outras empresas que querem trabalhar com a originação de crédito de terceiros possam facilmente plugar na nossa API. Você comentou das juros baixos, né? Então, como você mesmo disse, a gente foi competidor nesse mercado de crédito uma época, né? Enquanto marketplace de crédito. Mas eu queria que você apresentasse como que veio a ideia de criar juros baixos, né? E o que a juros baixos fazia e ainda faz no mercado.
Perfeito. Na verdade, a ideia foi uma coisa muito natural. Assim, a gente, dentro da agência de marketing digital, chamada de Markeninja, a gente tinha 3 clientes do mercado de crédito. A Rebel, Simplic e a Melhor Taxa. E vendo as nossas estratégias trazerem resultado de aquisição eficiente, concomitante a isso, os sócios da Markeninja estavam fazendo um curso do MIT à distância para entender um pouco como é que seria o futuro das finanças. Então, essas duas coisas juntas, poxa, a gente já iniciando os trabalhos na Markeninja para outras empresas e vendo que a gente sabia adquirir clientes que queriam crédito de maneira eficiente, junto com o curso do MIT, que mostrou que assim como existia os grandes marketplaces para hotéis, para passagens aéreas, ia existir no Brasil para crédito, então empresas modelo como LendingTree nos Estados Unidos e Money Supermarket na Inglaterra, e existia essa empresa aqui. Então, a gente viu a nossa posição com uma capability muito forte da aquisição eficiente e o mercado com as APIs rumando para esse caminho de marketplace, foi muito natural a gente entrar e criar juros baixos. Perfeito. E você falou dos players internacionais, né, que foram inspiração ali, o LendingTree, a Money Supermarket, e hoje a gente tem alguns marketplaces de crédito no Brasil. O que você considera ser o principal diferencial da juros baixos comparado com os outros marketplaces que existem? Olha, hoje a juros baixos ela tem um mix que é muito interessante, né? A gente foca no canal B2B2C, então a gente tem uma infraestrutura que até dando aqui o mérito a quem merece, né? Você foi quem implementou isso na Easy lá atrás para começar a vender a infraestrutura de marketplace de crédito para outras empresas que querem originar o crédito, não querem ter o risco de dar o crédito, mas querem trabalhar com a originação de terceiros. Então, a gente viu o movimento da Easy lá atrás, a gente focou muito nisso, a gente tem uma esteira de vendas B2B muito robusta, então a gente está cada vez mais provendo esse crescimento do mercado de crédito online através de parcerias. Então, essa é uma coisa muito importante, só que a gente também tem um marketplace B2C robusto. Então, hoje, a Juros Baixos tem aproximadamente 750, 800 mil simulações de CPFs únicos por mês. Metade vem do canal de parcerias e metade vem do nosso marketplace. Então, a gente vendo o que dá certo no marketplace, a gente consegue auxiliar os canais, os nossos parceiros, a também melhorar a forma como eles estão utilizando a nossa tecnologia. Então, eu diria que esse mix da tecnologia com essa parte consultiva, que é o que a gente aprende do nosso marketplace e passa para frente, esse é o grande diferencial que vem trazendo crescimento robusto para juros baixos. Boa, então eu posso entender, eu enquanto um empreendedor digital, que eu tenho uma plataforma, que eu tenho um site, e de alguma forma eu tenho sinergia com produtos de crédito, seja para monetizar melhor o meu usuário, seja para financiar os meus produtos e serviços. Ao invés de eu precisar montar toda um esteiro, um expertise de crédito na minha plataforma, eu que não sou de crédito, eu posso colocar a API da Juros Baixos para me ajudar a fazer isso. Perfeitamente. Se a sua ideia é originar crédito de terceiros como correspondente bancário, a API da Juros Baixos já está plugada em mais de 30 instituições, você pode consumir ela com apenas uma API e ter acesso também a tudo que a gente implementa de resultado, na verdade, né? Dos testes ABs que a gente faz no nosso marketplace, você vai ter acesso a tudo isso sem precisar ter todo o time que faz essa implementação. É interessante, se você puder compartilhar alguns cases com a gente de aplicações ou clientes da Juros Baixos, porque muita gente já me perguntou, Marcos, eu quero colocar crédito na minha plataforma. Aí vem aquelas perguntas, né? Cadê sua tecnologia? Cadê seu funding, sua esteira, sua tolerância a risco? Como que você vai montar um fundo? Você vai usar uma securitizadora? Vai usar um FDIC? E a hora que a pessoa já se assusta. Poxa, eu preciso de tudo isso para ter crédito na plataforma? E aí que veio a ideia, né, na época da Easy, de terceirizar isso como um white label. Você consegue tangibilizar isso para explicar para o pessoal a aplicação, como que isso funciona no dia a dia, na realidade, assim? Perfeito. A gente vou dar alguns exemplos aqui de caso de uso que vai ficar mais tangível. Um dos nossos principais parceiros é a Quero Quitar, que é um marketplace de renegociação de dívidas que, naturalmente, renegociou a dívida e a pessoa quer tomar um novo crédito, é um cliente muito qualificado. A Quero Quitar o crédito não é o core business deles, então eles estão plugados na nossa plataforma e lançaram até uma nova marca, a Quero Crédito. A Quero Crédito é a infraestrutura, é a Juros Baixos, o back-end, né? Toda a parte de integrações é através da Juros Baixos e no front-end eles conseguem controlar 100% a experiência do usuário. Agora, um outro caso, por exemplo, a Cyclic, que é a corretora de seguros do Banco do Brasil.
Eles entraram em crédito para facilitar a aquisição de clientes, porque tem muito mais gente buscando por crédito online do que por seguros. Sim. E agora eles estão olhando o crédito como uma forma de você fazer um cross-sell para a base de clientes. Então, como eles também não têm no crédito o core business, estão usando a tecnologia da juros baixos para vender crédito dentro da plataforma da Cyclic. Então, que mensagem que a gente pode deixar para o pessoal que está nos assistindo, né? A gente está vendo banco virar e-commerce virar banco, né? E existe essa ideia de que isso é muito complexo, muito complicado, mas já existem players como a juros baixos que conseguem melhorar a esteira. Eu já tenho a esteira do meu produto, eu posso colocar crédito nessa esteira para ela ficar mais completa, para fortalecer ou incrementar o meu produto e serviço. Perfeitamente. Ou então até mesmo para as financeiras que estão começando, fintechs que estão começando. A gente sabe bem que um dos principais problemas é o custo de aquisição. Sim. Então, se você tem um motor e você quer começar com um motor mais restritivo, políticas mais restritivas, para acertar bem, afinar o motor antes de expandir, você vai aprovar poucas pessoas. Então, essa taxa de conversão vai ser muito baixa. Uma taxa de conversão baixa é um custo de aquisição alto. Então, a API da juros baixos pode vir como um fallback. Para aqueles clientes que você não conseguir ofertar o seu crédito, você pode, na API da juros baixos, ofertar crédito de terceiros. Isso até pode trazer insights para o seu time de crédito. Poxa, por que eu não aprovei esse CPF e tal financeira conseguiu aprovar com essas condições? Então, dessa forma, a gente começa a também fomentar cada vez mais a competitividade, a competição nesse mercado de crédito, que é o que o nosso Banco Central quer fazer. Boa. Uma das coisas que me chamou a atenção na juros baixos há muito tempo e continua me chamando, né, é o posicionamento de vocês no mercado. Você falou no começo aí da experiência de vocês com marketing digital, com SEO. Eu lembro que a gente ia procurar um assunto lá sobre crédito na internet, já tinha um post, um blog lá da Juros Baixos falando sobre isso. A gente chegou em determinado momento até gravar alguns conteúdos, né, fazer algum collab ali. Que dicas que você pode dar para empreendedores desse segmento de crédito que estão começando e querem se posicionar bem nesse mercado digital? Cada vez mais o Google vem ficando muito próximo de uma mente humana, assim, né? O algoritmo do Google que a gente começou lá atrás é muito diferente do algoritmo do Google de hoje. Então, lá atrás, como é que a gente fazia, né? A gente fazia crawling de alguns sites, entendia como é que era a lógica do site para trazer ideias de conteúdos e fazia conteúdo de muita coisa. Mas se você faz conteúdo de muita coisa, o Google ele tem um certo poder computacional que ele dedica para cada site. Então, se você tiver muita URL no seu site, você também não vai ter muito poder computacional para as URLs que você quer ranquear melhor. Então, você tem que pensar sempre nesse trade-off, né? Vale a pena, você quer ter tráfego no seu site de pessoas buscando por respostas, ou você quer ter tráfego no seu site de pessoas buscando pela aquisição de um produto? São tráfegos diferentes, são tipos de página diferentes. Então, hoje, a Juros Baixos está muito mais focada em páginas do que a gente chama de ranqueamento premium, que são páginas que buscam não responder dúvida, mas sim trazer um produto para o cliente. Só que para ranquear para essas páginas, aí vem o segundo ponto do SEO, que é você tem que ter, na verdade, os dois próximos pontos. Você tem que ter um belo SEO técnico, então seu site tem que ter um carregamento rápido, tem que respeitar diversas diretrizes do Google e, além disso, e aqui... Esse foi o grande diferencial do Google lá atrás, quando ele passou os navegadores que já estavam aí, né? O Google criou um algoritmo de link building, que é o quê? Ele analisa a autoridade de domínio do seu site dentro do seu mercado. Basicamente, ela é dada por uma média. Ele não abre muito como ele calcula, mas quanto mais sites do seu nicho linkam para você, então faz alguma referência, algum hiperlink para algum conteúdo seu, e quanto maior a autoridade de domínio daquele site que fez o link, maior vai ficar a sua autoridade perante o Google para aquele nicho. Então, você buscar parcerias estratégicas, buscar que sites que já estão bem posicionados falem de você, então faça alguma coisa nova, alguma coisa que ninguém está fazendo ainda, ou então consiga através de contatos esses links para o seu site, isso vai ajudar muito no tráfego de qualidade. A gente tem visto muita coisa sendo feita hoje por inteligência artificial e, de certa maneira, isso tem até criado, né, uma inundação de conteúdos e nem sempre são os melhores conteúdos ou os mais relevantes. O que você está vendo de IA para essa parte de fintechs, até mesmo para essa parte de posicionamento digital para empreendedores de crédito? A gente está testando na Prex, nesse momento, produzir conteúdo com IA.
no mercado de precatório, diferente do mercado de crédito, é no mercado carente de conteúdo de qualidade. Então, assim, você buscar aqui, como é que é o processo de vender um precatório, o que é a diligência de se vender um precatório. Você não acha muito bem isso, como qualquer busca de crédito você vai encontrar. Então, para esse mercado onde ainda é carente de conteúdo, a gente viu uma oportunidade de produzir mais conteúdos com qualidade. Óbvio que é uma qualidade ainda muito aquém de um ser humano produzindo, mas ele já fica numa qualidade ok. Então, a gente está testando, a gente ainda muito caráter de teste, poucos conteúdos para ver como é que vai ser o ranqueamento, como é que vai trazer o tráfego, mas eu diria que depende do mercado. Para alguns mercados mais competitivos, você pode até começar a produzir conteúdo com IA e depois refinar com o humano. Para o mercado de precatórios, a gente vai fazer esse teste. Depois eu compartilhei como é que foi o resultado. Vou ficar ansioso para saber. Nasser, empreender no Brasil, cara, não é fácil, né? É em qualquer segmento. Em crédito, então, mercado financeiro, onde é um mercado extremamente concentrado, diversos players, você começar um novo negócio é um desafio, né? Quais foram os seus principais desafios e dificuldades aí em fazer a juros baixos chegar onde ela está hoje? Marcos, antes de te responder até isso, eu vou lembrar de uma história que assim, a gente tentou captar com o Venture Capital, né? Nós dois aqui, muitas vezes. E teve um fundo de... Não vou citar o nome aqui agora, mas um investidor, um fundo de Venture Capital, virou para mim e falou assim, cara, gostei muito de você, gostei da sua trajetória. Se fosse qualquer outro mercado, eu talvez investiria. Mas você escolheu o segmento mais difícil, que é o financeiro, no mercado mais competitivo, que é o de crédito, no modelo de negócios mais desafiador, que é o modelo de marketplace. Então, assim, não vou investir aqui. Então, as dificuldades que eu tive na juros baixos, que você também teve na Easy, foram talvez um pouco mais exacerbadas pelo nosso momento, né? Momento aí a gente pegou a pandemia, que foi um revés muito grande, Selic saiu de 2% para 15% em pouquíssimo tempo, então dificultou muito o nosso modelo de negócio, o mercado de crédito como um todo, e o modelo de negócios, os fundos de Venture Capital não tinham muito interesse. E aí eu falei dessas duas coisas porque para mim esses são os dois principais desafios. Primeiro, aquisição de clientes eficiente. Cara, você vai começar um negócio e você não sabe como você vai adquirir seu cliente, ou você vai pagar sempre antes de conseguir fazer a venda, você tem um problema. Sim. Então, você precisa focar bem em como, pelo menos, como você vai conseguir os seus primeiros 10 mil clientes. Tô falando em crédito, né? Sim. Crédito 10 mil é um número que é ok de se pensar. Então, assim, como? Vai ser por parceria? Você tem na sua rede de contatos alguém que possa te gerar um alto número de leads que você possa testar o seu produto? Isso é imprescindível. Que foi o que a gente conseguiu fazer com o nosso know-how de SEO. Para nós, como eu vim da agência de marketing digital, a gente tinha um SEO muito robusto. Em 6 meses, a juros baixos bateu 1,2 milhões de sessões orgânicas. Então, a gente conseguiu tirar o negócio do papel com o SEO. Se você não tem essa capability, talvez trazer um founder, um co-founder que tenha, ou mirar para canais. E aí, Brasil, se eu não me engano, foi o Edson Rigonati da Stella que comentou isso. Brasil é um jogo de canais. Você tem que encontrar um canal eficiente para escoar o seu produto. E o outro ponto é funding. Porque você está no mercado financeiro, as margens são apertadas. Você vai competir com players gigantescos. Você vai competir com os grandes bancos e com financeiras, que têm bolso fundo. Então, para você se posicionar nesse mercado, você vai precisar de funding. Ou, então, assim, né, aqui é o status quo, né, a grande maioria. Se você tiver um produto muito inovador, que já comece gerando receita, aí o bootstrapping é possível. Mas a gente não viu nenhuma empresa, né, que virou aí, conseguiu fazer a saída, founders que fizeram saída, empresas que estão até hoje, que foram bootstrapping, todas precisaram fazer rodadas de investimento, porque é realmente um mercado que exige muita tecnologia, que exige uma certa escala, as margens são apertadas. Então, olhe muito para esses dois pontos. Custo de aquisição, como você vai adquirir os clientes, os primeiros clientes, talvez não 10 mil, talvez um pouco menos, mas olhe para isso. E funding. Aonde você vai arranjar dinheiro para conseguir trazer pelo menos a primeira escala, para daí gerar caixa e crescer com as próprias pernas.
tem que olhar muito bem para essas duas coisas. Se eu puder colocar um quê a mais, né? Acho que também modelo de negócios, né? Como você mesmo colocou, é um mercado extremamente ingrato. Você coloca a grana upfront para adquirir clientes, e aí você não tem certeza se aquele cliente vai te trazer receita, né? Então você está assumindo um risco para blindar os lenders, os players, né? A outra ponta do marketplace, que nem sempre você tem certeza que essa equação vai fechar. Esse modelo me fez muito feliz, claro, quem sou eu para reclamar, mas é um modelo que, se os novos empreendedores aí puderem pegar essas dicas, com certeza não vão cometer os erros ou os percalços que a gente cometeu. É isso. E falando agora de inovação, né? O mercado brasileiro, ele sempre esteve na vanguarda aí de inovação no segmento financeiro, né? Com Pix, Open Finance, cadastro positivo, várias outras coisas. Para onde você está enxergando que esse mercado vai e o que de tecnologia você já está conseguindo aplicar nos juros baixos? Olha, Marcos, eu estou muito animado com o Open Finance, tá? Eu acho que o Open Finance ele vem para tirar a assimetria de informação dos novos entrantes frente aos grandes bancos e financeiras. Eu já consegui dar uma olhada quais são as variáveis do Open Finance. Aqui o Brasil está muito à frente do restante do mundo em termos de variáveis à disposição. A mesma empresa que criou as APIs do Banco Central, a infraestrutura de APIs aqui no Banco Central foi a que fez em Londres, o Open Finance de Londres. Sim. Só que lá em Londres eles têm os dados de conta corrente e os dados de pagamento. Aqui no Brasil a gente já tem os dados de investimento, seguros e previdência privada. Então, o Brasil já tem um data lake muito maior do que a Inglaterra, mas na Inglaterra o Open Finance ele é usado muito no dia a dia. Então, acho que o grande desafio aqui do Brasil é como vamos usar o Open Finance no dia a dia. E, se eu não me engano, tá para mudar no começo do próximo ano a questão do cliente ter que sair da navegação que ele tá para dar o opt-in, né, o ok, sim, no banco dele. Isso vai mudar muito. Então, isso se alterando, a Juros Baixos está olhando para começar a também usar o Open Finance e entender se a gente consegue trazer ali alguns dados interessantes para ajudar os nossos lenders a precificar melhor, a talvez poder assumir um pouco mais de risco, aquele risco calculado, e aumentar um pouco a aprovação. Então, eu acredito que o Open Finance vai ser um divisor de águas, assim como o Banco Central aprovar ali as SCDs e SCPs e depois aprovar a entrada de capital internacional nessas financeiras, foi um divisor de águas. A gente viu muita empresa nova vindo para o Brasil e que ajudou muito o nosso modelo de negócios. Sim. Eu entendo que o Open Finance está no momento de... acabou o oba-oba, né? 22 foi muito oba-oba, 23, 24, agora a gente está indo para o quarto ano de Open Finance, né? Começando o quarto ano, então eu entendo que agora as empresas vão começar a usar e eu estou muito animado. Eu acho que a gente vai ver produtos muito inovadores com base nessas novas variáveis. Bom, como você mesmo disse, o Open Finance está assumindo uma certa maturidade no Brasil, aí, depois de entre 4 e 5 anos de implementação, mas nosso querido mercado de crédito ele ficou para trás, né? Ele estava na V3 do Open Finance, aí virou V8 e agora ninguém sabe em qual versão, né? A gente está nos primeiros releases da API de crédito do Open Finance. Tenho a expectativa de que isso saia em algum momento e esse mercado ele possa crescer e melhorar ainda mais. Só que tem outra novidade nesse mercado de crédito que foi lançado esse ano, que é o crédito trabalhador. Conta para o pessoal o que é o crédito trabalhador. O crédito do trabalhador ele é uma evolução, na minha perspectiva, uma evolução do consignado privado. O consignado privado era necessário que a financeira que provia o crédito fizesse um acordo com a empresa. Então, tinha que ter esse acordo B2B para a financeira poder fazer a venda do consignado privado e a empresa fazer o repasse pagando as parcelas do seu funcionário para a financeira. O governo federal centralizou essas informações na carteira de trabalho nacional e agora não é mais necessário que a instituição financeira tenha uma parceria direta com as empresas para prover o crédito consignado privado ao trabalhador. O que isso causa no mercado, né? Primeiro que as empresas que conseguiam prover esse crédito para os seus funcionários eram empresas grandes, porque os bancos e financeiras não iam atrás das empresas de 50, 100 funcionários, eram as empresas muito grandes. Então, você tinha uma parcela muito pequena do público seletista que conseguia ter acesso a esse crédito. E o público seletista ficava refém do crédito pessoal sem colateral, que tem taxas muito mais altas. A partir dessa centralização de dados, o governo federal conseguiu
facilitar com que as empresas que têm menos funcionários também pudessem ter, para esses funcionários, esse novo produto. Então, para nós aqui na Juros Baixos, a gente vê esse produto como o carro-chefe para o ano que vem. Esse ano foi muito ano de teste, né? A gente sabe que teve problemas com a API do governo, mas assim, está começando, né? Tecnologia, se até o setor privado tem problema, o governo vai ter também. Então, no próximo ano, para nós aqui, o grande crescimento do crédito pessoa física vai ser através do crédito do trabalhador. É pelo menos o que a gente aposta. Então, você, empreendedor que está pensando em entrar nesse mercado de crédito, está em uma oportunidade gigantesca, né? O crédito trabalhador. E até mesmo você que já opera com crédito, não faz sentido hoje eu não ter o crédito trabalhador na minha esteira. Eu faço CDC, consignado, financiamento de veículos, home equity, uma vez que todo potencial colaborador CLT tem acesso a essa linha de crédito, né? Ou pelo menos em algum momento vai ter. Então fica essa dica do pessoal tá integrando o crédito trabalhador na sua esteira e se precisar, conta lá com a Juros Baixos também que vai poder ajudar vocês nisso. Uma coisa que eu acho interessante aí que vocês criaram é que a maioria das empresas ela nasce e depois procura um canal para se desenvolver, né? Vocês fizeram um caminho inverso, né? Vocês desenvolveram canais e depois colocaram empresas que poderiam aproveitar-se desses canais que foram criados. E uma dessas empresas, você contou pra gente que está no mercado de precatórios e tem a ver com blockchain também. Conta pra gente como é que funciona. Bom, exatamente. Na Marketing Ninja, agência de marketing digital, eu encontrei o mercado de precatórios. Então, eu fundei a Precatórios Já, a primeira empresa antes de ter a Prex, onde a gente criou um canal para atrair pessoas que queriam antecipar seu precatório e a gente vendia esses precatórios, né, após a análise do processo, para grandes fundos e bancos de investimento. Só que indo muito no cartório e vendo como isso acontecia, eu percebi que o last mile, essa venda do precatório em si, ela acontece em 2 etapas. Você tem que ter, obviamente, um acordo comercial, mas você também tem que ter um aval do judiciário para que o precatório realmente troque de mão. Sem esse aval do judiciário, o precatório não está com o novo comprador. E existe um risco muito grande aqui, que é do vendedor vender 2 vezes, dado que você precisa comunicar ao tribunal, peticionar no processo. O que a gente criou, então? A gente criou, vendo que na Precatórios Já, a gente até sofreu, os sócios ali, um revés, porque um dos nossos vendedores vendeu mais de uma vez, e como a gente estava fisicamente no cartório, levou-se um tempo até protocolar esse pedido de cessão de crédito, e o vendedor conseguiu vender 2 vezes. Então, o cartório, apesar de reduzir o risco, não eliminava o risco da dupla cessão, e fazia com que você gastasse o mesmo tempo para comprar um precatório de R$100 mil de um de 2 milhões. Então, imagina alguém de uma gestora, de um fundo, indo até o cartório para assinar esse documento. Não fazia muito sentido comprar os precatórios menores. Então, a gente percebeu que existia um mar azul nesses precatórios menores e uma oportunidade de colocar tecnologia nesse last mile da sessão de precatório. Foi aí que eu fundei a Prex. Então, a Prex nasceu a partir de um SaaS. A ideia era ser um SaaS e oferecer esse software para os players de precatório, para os players desse mercado, para a própria Precatórios Já, onde a gente conectou 3 tecnologias. Nada se cria, né? Tudo você vai reinventando. Então, a gente uniu a assinatura digital, uma conta digital que funciona como uma conta escrow, para dar a visão lúdica do cedente de que o dinheiro está ali depositado e ele assinar os contratos. E a partir dessa assinatura, a gente registra no blockchain e comunica o tribunal com esse contrato particular e o hash do blockchain. Então, a Prex hoje evoluiu, né? A gente finalizou o software em 2020, tivemos a felicidade de ser acelerada pelo Banco Central no programa Lift. A gente foi a primeira startup de blockchain a ser acelerada pelo Banco Central. E a Febraban também ficou muito próxima de nós durante o programa Lift. Então, de 2020, a gente começou a originar esses precatórios para fundos e bancos de investimento através do nosso software. E foi um caminho natural a gente levantar o fundo próprio. Então, hoje a gente tem um fundo próprio, estamos no nosso segundo fundo, em parceria com a gestora Oris. É um fundo dedicado para precatórios federais, pulverizados. A gente vem alocando aí próximo de 10 milhões por mês, num ticket médio de R$100 mil, o que traz muito mais segurança para o investidor, porque ele está investido num veículo super pulverizado de precatórios. Sim.
E explica pro pessoal o que é um precatório, por que ele tem sinergia e estamos falando dele aqui no Credcast. No Credcast. O precatório é uma grande jabuticaba brasileira, né? Mais uma das que a gente tem aqui no Brasil. Assim como um cartório, tá? Não quero criar polêmica, mas ninguém precisa de um cartório. Eu concordo. O precatório, como é que ele surge, né? Você, a partir de um processo, para qualquer ente público, você, cidadão, processou qualquer autarquia ou qualquer esfera, municipal, estadual, federal, autarquia, INSS, por exemplo. Você processou esses órgãos governamentais e você ganhou. O governo não te paga na hora. Ele emitiu um título. Eu te devo, não nego, mas te pago já já. E esse título entra numa fila de pagamento. Agora teve até a PEC dos precatórios, mudou um pouco a data, mas o precatório, ele é isso. Ele é um título que vem através de um processo, o processo judicial julgado, transitado em julgado, então acabou, não tem mais recurso, emite-se realmente tem um ofício requisitório, né, que é o documento que é a comprovação de que o precatório foi emitido, e esse ativo vale no mercado, porque o governo já coloca esse precatório para ser pago, o governo federal, ou no próximo ano ou no ano seguinte, então já entra na lista de pagamento do governo, e você consegue antecipar com empresas como a Prex ou outros fundos de investimento. Tem um deságio nesse pagamento, obviamente, né? Dinheiro no tempo, mas você consegue ter... Então, o precatório faz muito sentido no Credcast porque é uma antecipação de recebíveis. É uma antecipação de recebíveis. É um direito que eu adquiri e vou vender esse direito para alguém. Perfeito. É isso que a Prex faz aplicando tecnologia e blockchain. É isso aí. Exatamente isso. Bacana. Você está com quanto tempo empreendendo nesse mercado de crédito, de fintechs, Nasser? 10 anos. 10 anos. Agora em outubro deu 10 anos. Então, passou por muita coisa ali, né? Como você mesmo disse, variação de taxa de juros, pandemia. Quais são os principais aprendizados que você pode compartilhar aí com o pessoal que está pensando em empreender nesse mercado? A principal coisa que essa jornada empreendedora mudou em mim foi o autoconhecimento. Eu tenho certeza que você se conhecer, você não ser refém das suas emoções, não se render às volúpias das mudanças de clima e tempo que a vida empreendedora traz, porque é isso, vão ter deals que você vai quase fechar, que você vai estar muito rico e de repente você não tem dinheiro para pagar o próximo mês. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre, é isso. Então você precisa, e você também tem que passar por esse caminho sem ficar apático. Porque se você ficar apático, nada mais me impressiona, você perde o seu drive, você perde o seu ímpeto de fazer acontecer. Sim. Então você tem que se apaixonar pelo processo, mas pelo processo, não pelo resultado. Então, uma coisa que mudou muito em mim, eu sou um praticante assíduo de meditação, eu tenho isso, é uma coisa que eu não abro mão, e você conseguir não ser refém das suas emoções e sempre acreditar com muita gratidão no que você conseguiu fazer até aqui e que as coisas vão melhorar, as coisas melhoram. Você tem que, obviamente, colocar o trabalho. Não basta só meditar e acreditar. Você tem que ter o drive de colocar o trabalho. Mas você não se deixe render pelas emoções. Controle elas, aprecie elas, mas não seja refém delas. E vai na resiliência. Acho super importante esse tipo de conselho, porque, principalmente, né, no mercado financeiro, tem uma série de triggers que você não controla, né? Nossa. Não controla a cotação do dólar, a taxa de juros, né? Várias coisas que vão acontecendo aí nesse mercado, legislação, regulação, né? Então, se você ficar refém dos fatores externos, provavelmente no primeiro, segundo ano ali você vai entrar em parafuso. Então tem esses altos e baixos aí. 10 anos de mercado é muita coisa, né? Tem vários aprendizados aí, né? Eu costumava dizer na Easy Crédito que era minha filha, né? Meu filho ali que tinha a idade de algumas crianças que a gente conheceu e viu se desenvolver. Mas o que mais te chamou a atenção nesses 10 anos, assim? Primeiro, qual foi o momento que você olhou assim e falou, poxa, agora eu tenho certeza que é isso, e sim, tá mais do que validado, e eu sei que é isso que eu quero continuar fazendo. O que te deu acendeu essa lâmpada de que as coisas iriam dar certo? Em termos de modelo de negócio, foi quando a juros baixos começou a gerar caixa. Assim, o momento que essa empresa começa a gerar caixa, e continuamente, assim, faz quase 2 anos que a gente gera caixa, 18 meses, assim, mas assim, desde que começou a gerar, nunca mais parou. E crescendo margem, cada vez crescendo margem. A partir desse turning point,
que gera caixa, você não está mais refém de fazer rodada, é uma paz de espírito. Sim, como é. É mais fácil não ficar refém das emoções, né? Juntando com a resposta passada. Então, para juros baixos foi esse turning point. E para a Prex foi levantar o fundo. Na Prex foi quando a gente conseguiu parar de ser intermediador e levantar um fundo próprio. Aí mudou da água para o vinho, assim, o negócio. Então, funding, né? Você tem que olhar para o funding com muito carinho, porque esse mercado financeiro, funding não é tudo, mas é muita coisa do modelo de negócios. Então, eu diria que pensando no negócio, isso. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é o que eu mais me orgulho das duas empresas, que é a cultura, o quão gostoso é estar lá dentro. E eu recebo esse feedback muito dos colaboradores que estão lá, realmente o que você falou, assim, é um filho, é uma família. E essa é uma coisa que eu costumo falar sempre para quem vai entrar nas duas empresas. Trabalhar é um mal necessário. Vamos ser sinceros. Trabalhar é um mal necessário, cara. Se escolher, você não faria isso. Eu estaria surfando, estaria na praia. Você não estaria fazendo isso. Então, a gente tem que tratar isso como isso é de verdade. Isso é um mal necessário. Então, não pode ser a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida tem que ser você. Você se cuidar, sua cabeça, sua saúde, sua família. O trabalho, dado que ele é mal necessário, a gente tem que fazer dele o mais prazeroso possível. Então, ter pessoas com boa inteligência emocional, locus de controle interno, que estão ali para agregar e saber selecionar essas pessoas de largada, eu acho que foi um grande diferencial e é o que eu mais me orgulho, assim, eu realmente gosto das pessoas que estão ali, eu sinto que as pessoas se gostam e eu sinto que, né, dado que é um mal necessário, é um mal bem pequeno, né? É gostoso estar lá também. Então eu sinto, com certeza, o maior orgulho é essa cultura que eu consegui, eu junto com os meus sócios, obviamente, criar nas duas empresas. E falando de grandes números hoje, o que a Juros Baixos já alcançou? A gente teve, agora o nosso mês de outubro foi o nosso all-time high, foi o nosso melhor mês. A gente fechou com quase 2 milhões de faturamento, 1.950.000 e uma margem EBITDA expressiva de mais de 30%. Então, em grandes números assim, a Juros Baixos está no melhor momento e a gente cresceu 30% mês contra mês. Então, foi um belo mês, ficamos muito felizes. A gente está gravando em novembro de 2025. Recentemente, alguns bancos divulgaram um balanço. EBITDA melhor do que banco, hein? Então, é um EBITDA difícil de se ver por aí, né? A gente ficou bem, bem animado mesmo. E isso comprovou que o modelo da Juros Baixos, apesar de ter recebido milhares de portas fechadas pelos fundos de Venture Capital, e eu entendo eles, porque realmente é muito difícil de colocar de pé, mas quando você coloca, ele é muito escalável. Muito escalável. A gente começou a fazer algumas análises de futuro e dá para crescer muito receita sem mudar alguns custos variáveis, óbvio, mas a gente prevê que essa margem ela vai aumentar com o crescimento da empresa. Legal. E já que a gente está falando de futuro, o que você imagina que seja o futuro da Juros Baixos aí? É um M&A buscando consolidação com um player maior? Não, continuar crescendo nesse ritmo frenético que vocês estão? Né? O que você imagina de futuro? O que é o seu desejo aí? Como que você se prepara para isso? Olha, Marcos, a gente está aberto ao que o futuro pode trazer. A gente está conversando com o mercado, a gente recebeu algumas empresas interessadas, a gente conversa. Eu acho que não tenho esse apego a não, tem que ter a juros baixos e, chegar no IPO e ter a empresa. Eu acho que a gente está aqui muito para realmente fomentar esse mercado de crédito digital. Então, seja sozinho, crescendo com as próprias pernas, ou então através de um M&A. Se for rolar um M&A, tem que ser uma coisa muito estratégica. Hoje a gente não precisa de caixa, então a gente quer um player que consiga trazer algum diferencial para o crescimento, ou um crescimento com mais qualidade, ou um crescimento acelerado. Estamos olhando para isso com muito carinho, mas a gente não descarta também continuar seguindo com as próprias pernas. Acho que vai depender muito do que o universo trouxer aí para nós nesse futuro. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, não só na Juros Baixos, como na Prex, né? Eu tenho desenvolvido uma teoria de que o mercado de crédito hoje ele está se concentrando em duas pontas, né? Ou na originação, lá no começo da esteira, ou no funding da operação no final, e as coisas que estão no meio ali, elas meio que estão virando commodities, né? Não sei se você concorda se de um lado na Juros Baixos você está ali na originação,
na Prex você está no funding, então você meio que, em mercados distintos, dominou uma dessas duas pontas, né? Na verdade, na Prex a gente também está na originação. Que é melhor ainda, quando você está nas duas. Exato, a gente está nas duas pontas, obviamente que em parceria com a Auriz na parte de funding, né? A Auriz é o maior responsável por trazer o funding, mas eu concordo 100% com a sua visão, 100%. Tecnologia do meio aqui virou commodity, basta a gente ver quantas empresas de Banking as a Service estão aí no mercado e quantas não param de surgir. Aí você quer abrir uma conta digital para sua padaria, você vai conseguir rapidamente ter a padaria do Zé, banco da padaria do Zé. Você consegue ter, né? Hoje em dia já rola isso. Virou até meme, né? Piada. Então, exato. Então, você ter o cliente de forma eficiente, esse é o ponto, né? Você tem que ter a originação de forma eficiente. Ou o funding, os novos entrantes, mirar em originação, porque dificilmente você vai ter um funding mais barato do que os grandes bancos, tesourarias e grandes gestoras. Sim. Então, você precisa começar com uma originação boa, eficiente, para um dia, quem sabe, talvez, você chegar na ponta do funding e poder prover funding para quem tem boa originação. Mas eu realmente concordo com você, essas duas pontas aqui é onde o mercado tem que ir. Eu, se fosse empreendedor começando agora, miraria em alguma dessas pontas. Boa. Eu, quando estava empreendendo nesse mercado empreendendo nesse mercado, ainda tô, né? Mas eu, quando estava como marketplace de crédito. É que você vendeu já fez a saída. Mas empreendedor, de crédito, a gente é apaixonado e vai continuar fazendo isso por muito tempo. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Não sou bom em marketing, não sou bom em canais igual vocês, senão talvez eu até me arriscaria. Mas eu sempre olhei para outros empreendedores, olhei para vocês, olhei para, sei lá, Finanzero, Bom para Crédito, não só no mercado de marketplace, mas outras fintechs, outras plataformas que eu me inspirava também, e até mesmo outros segmentos aí, como o de seguros e diversos outros. Eu sempre vi muitos players fazendo coisas muito legais, muito bacanas. Eu não sei se você tem essa visão, mas se tiver, quem são os caras que você olha hoje nesse mercado brasileiro e se fala, poxa, gosto do que essa empresa, essa fintech, ou essa startup está fazendo? Olha, eu achei muito interessante o que o pessoal da Velotax tá fazendo. Animal, levantaram um fundo de 150 milhões. Eu acho que o pessoal da Velotax tem ali uma coisa interessante acontecendo. Outra empresa que, assim, fez uma venda para sem parar num R$1 bilhão, a Gringo. Sim, de pagamento de IPVA, de multas, né? Eles têm um marketplace com o carro no centro, né? Tudo que o motorista precisa, eles foram trazendo. Legal. E eu conheci eles porque eles queriam API de auto equity para plugar ali. Se eu não me engano, plugaram com a Drive, não tenho certeza. Mas eu, assim, destaco essas duas empresas. Velotax, que começou com uma antecipação da restituição do imposto de renda e agora, se não me engano, estão indo para o crédito pessoal. Acho que não aprofundei muito na empresa, mas a rodada, os empreendedores me chamaram a atenção. Então, sim, olharia para a Velotax. A Gringo, essa belíssima saída para Sem Parar, fizeram o que a Sem Parar quer fazer, né? E entregaram ali, né? Entregaram não, venderam por R$1 bilhão. Também conheci os empreendedores, 2 caras muito feras. Eu conheci 2 deles, né? Não sei se tem mais na empresa, mas assim, diria que essas duas fintechs me chamaram muita atenção, Gringo e Velotax. Pô, legal. E a gente pro final do nosso episódio agora, queria abrir para suas considerações, deixar um recado pro pessoal aí e também convidar a galera para assistir esse episódio. Eu agradeço, tenho muito a agradecer, assim, por ter a oportunidade de falar aqui no Credcast, de reencontrar você. Uma dica que eu daria, que a gente não falou muito aqui no podcast, mas talvez por uma próxima conversa, sim. Puxando a linha do blockchain, eu diria para os empreendedores de crédito olharem para crédito com Bitcoin como colateral. É um crédito que está lá fora. Eu sou aficionado por Bitcoin. Eu realmente acho que vai ser a reserva do futuro. Eu tenho uma boa convicção de que o market cap do Bitcoin vai passar o market cap do ouro, estou falando em 15 vezes, daqui 5 ou 10 anos. Então, investir em Bitcoin é uma boa, mas empreender com Bitcoin eu acho que é ainda uma melhor. Você ter o crédito com Bitcoin como colateral é um crédito over collateral, né? Então, você normalmente pega o dobro do que você empresta. E a gente vê empresas como a Strike, por exemplo, lá fora, que começaram a fazer empréstimo no Brasil, cobrando de 8% a 14% ao ano.
Então, assim, é menor que a nossa taxa Selic. Para quem tem Bitcoin, muitas pessoas, muitos Bitcoiners, né, o termo aí que o pessoal usa, já usam esse crédito para poder viver com Fiat, com real, sem ter que se desfazer da posição de Bitcoin. Eu sei que o mercado Bitcoin começou, eu testei produto com eles e eles estão fazendo esse produto aqui. Ainda as taxas não estão como lá fora consegue, obviamente, mas eu entendo que esse produto vai ser um produto que vai puxar as taxas de crédito para baixo. Então, eu daria essa dica, assim, tente trazer alguma coisa de Bitcoin com crédito, que eu acho que aí tem uma coisa interessante para acontecer. Pô, ainda bem que você deu essa dica só no final, senão a gente poderia ter passado o episódio inteiro falando só de blockchain, só de Bitcoin, que é um assunto muito interessante, mas queria te fazer um convite e deixar um combinado contigo. Vamos fazer um episódio aqui dedicado para falar de cripto e de blockchain, crédito. Eu te convido para ser o co-host comigo. Eu tô dentro. Fechado? Fechado. O Credcast é um oferecimento da PIC Digital. A PIC é a primeira plataforma de saúde financeira para funcionários de empresas conveniadas, e onde a PIC oferece empréstimos sem juros para colaboradores de empresas. É isso mesmo que você ouviu, crédito sem juros. Só a PIC Digital tem. Conheça, acesse PIC Digital e saiba mais. O Credcast é um oferecimento da Judite. A Judite é o seu birô de dados de processos jurídicos. Então, se você precisa, no bom português, puxar a capivara daquele cliente ou daquela empresa que você quer atender, acesse judite.io e conheça mais os serviços de consulta de processos jurídicos da Judite. O Credcast é um oferecimento da Sync. A Sync é a sua plataforma de automatização de esteira de crédito utilizando inteligência artificial. Então, você que é profissional do mercado de crédito deve ter se deparado aí com a dificuldade de intercalar os diversos processos, consultas e etapas de uma esteira de crédito. A Sync faz tudo isso por você e o melhor, utilizando inteligência artificial, onde você pode interagir com os agentes e saber as melhores decisões, as melhores consultas ou as melhores formas de aprovar crédito para os seus clientes. Então, acesse Sync e saiba mais. Nasser, muito bom te receber aqui, cara. Muito bom revê-lo também. É um prazer. E queria convidar o pessoal mais uma vez a se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube e no Spotify do Credcast. Não se esquecer de compartilhar esse episódio com outros empreendedores. O objetivo do Credcast é justamente esse, é ajudar outros empreendedores, ajudar outras pessoas que se interessam por esse mercado de crédito, poderem construir suas empresas, suas plataformas, e que assim a gente consiga criar ali um ciclo virtuoso de pessoas fazendo crédito no Brasil, transformando nosso país num país melhor, mais justo e com mais acesso a crédito. Então é isso aí, vejo vocês no próximo episódio. Se liga no Credcast.